certinho. Vida pelo Espírito. A gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Vida pelo Espírito. Se eu perguntar para você se você quer cumprir a vontade de Deus, você vai responder? Você não entendeu a pergunta, eu vou fazer de novo. Se eu perguntar para você se você quer cumprir a vontade de Deus, você vai responder? Você não entendeu esse negócio ainda. Vou tentar outra vez. Se eu perguntar para você se você quer cumprir a vontade de Deus, agora eu vou melhorar a pergunta para ver se você entende. Se você quer cumprir a vontade de Deus, já que você sabe que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, se você sabe que tudo que Deus tem para você é o melhor, que os sonhos dele são bons para a sua vida, se tudo que ele quer para você é o melhor, você vai responder? Ainda não entendeu. Vou melhorar a pergunta para você. Se eu perguntasse para você, vamos supor, se eu fosse perguntar para você, chegasse para vocês e falasse: igreja, você quer viver a vontade de Deus? Começamos a entender. Irmãos, a palavra de Deus afirma para a gente, com todas as letras, e a gente experimenta isso todos os dias, que a vontade dele é a melhor, não tem outra coisa melhor. Conseguiu entender isso? Qual a vontade é melhor, a minha ou a de Deus? Não tem o que discutir nisso, a gente não tem que discutir. Qual a vontade que é melhor? Qual planejamento de vida é melhor? Qual estratégia de vida é melhor? Fazer um planejamento para a minha vida, vou sonhar, vou traçar meus sonhos, vou traçar meus planos. Quando eu comparo aquilo que eu planejo, aquilo que eu sonho, quando eu comparo a minha vontade, os meus desejos com a vontade de Deus, vira brincadeira. A vontade de Deus é perfeita. Sabe o que é ser perfeito? Não precisa de melhorar nada. Tudo que você conseguir planejar para você, pensar para você, vai ter que dar uma melhorada? Sim ou não? Você alguma vez já teve essa experiência de começar a planejar a sua vida, planejar alguma coisa, e pensar assim: não, isso aqui é maravilhoso, tal, vou fazer isso aqui, e você quebrou a cara? Já? Tua vontade é boa? Não. Tua vontade é agradável? Não, porque a gente sempre se dá mal. Tua vontade é perfeita? Não é. Mas a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita. O Senhor diz para a gente que o que ele está sonhando e planejando para a gente é algo bom. Ele diz: eu conheço os meus planos para você. E o que eu estou sonhando para você, o que eu estou planejando para você, é algo bom. Então, irmãos, vamos para a pergunta. Por que a gente insiste em tentar viver a nossa vontade e não a de Deus? A gente vai ter algumas mensagens sobre essa vida pelo Espírito, para justamente viver essa vontade de Deus, para justamente entender como é que a gente vive a vontade do Senhor. Viver pelo Espírito Santo, meu irmão, precisa ser o desejo que arde no coração de cada servo do Senhor. Se você experimentou a salvação, se você nasceu de novo, você recebeu o Espírito de Deus e Ele habita em você para isso, para levar você ao cumprimento da vontade de Deus. É para isso que o Espírito Santo foi dado a você, para que você viva a vontade boa, agradável e perfeita de Deus para você. O pecado nos leva para longe de Deus, o pecado nos leva para as trevas, para a escuridão, o pecado nos leva à morte, o pecado nos leva a uma vida de maldição. É isso que o pecado faz com a gente. E toda vez que a gente não cumpre a vontade de Deus, a gente está pecando ou não? Não precisa de responder não, essa não precisa de responder não. Vou responder para você. Toda vez que você erra o plano de Deus para você, você está em pecado. Mesmo que você não tenha cometido nenhum crime,
Mesmo que você não tenha feito nada aparentemente errado, mas simplesmente você não viveu o que Deus quer que você viva. Você saiu da vontade de Deus, do plano de Deus. Por que isso é pecado, pastor? Simples você entender. Deus sonhou algo perfeito e disse: isso aqui que eu quero que você viva, meu filho. Aí você fala assim: não, isso aí não, Senhor. Eu tenho um plano melhor, eu vou viver isso aqui. Pecado, irmão. Você desprezou algo perfeito, algo bom, que Deus sonhou para você, planejou para você, que Deus determinou para a sua vida, que Deus quer que você viva, e disse: isso não serve para mim, isso não é bom para mim, isso não é agradável para mim, isso aí precisa ser mudado, o que eu tenho que viver é isso aqui. Isso é pecado. Não matei, não roubei, não fumei, não bebi, como alguns dizem, não desejo mal para ninguém, não quero nada, mas quero viver a minha vida. É pecado. Estou fora da vontade de Deus, é pecado. Não, estou vivendo a minha vida de boa, não desejo mal para ninguém, não estou fazendo mal a ninguém, não sigo nada de errado, meu caminho é certinho, sou um bom cidadão, sou um bom marido, sou um bom filho, sou uma boa pessoa, pago meus impostos, estou certinho. Se você não está vivendo a vontade de Deus, você está longe de Deus. A vida pelo Espírito é a única maneira da gente viver a vontade do Senhor. Para a gente fazer isso, meu irmão, tem uma batalha diária, que a gente vai entender hoje. Tem uma guerra espiritual, que a gente tem que vencer todos os dias, uma guerra travada entre a carne e o Espírito que foi dado para a gente, entre a velha natureza e a nova natureza. E a gente precisa dar ao Espírito o controle da nossa vida para que a gente possa viver essa vontade de Deus. Senão eu vou viver na carne, conforme os padrões desse mundo, conforme a maneira que eu sempre vivi. A gente tem um processo de decisões. A gente está acostumado a decidir as coisas, a tomar as decisões na nossa vida, conforme aquilo que a gente foi aprendendo da vida, com os nossos pais, com as experiências, com cursos que a gente fez, com faculdade. A gente vai tomando decisões, a gente vai fazendo, vai formulando um processo de decisões. Como é que eu vou gerir minha vida? Como é que eu vou dirigir os meus passos? Para onde eu vou seguir? A gente vai criando nossos processos de gestão da nossa vida. A gente vai criando esses processos no dia a dia. E eu vou dizer para você, isso está tudo fora da vontade de Deus, se não é o Espírito de Deus que conduz os seus passos. Ah, mas está tudo certo, pastor. Não estou cometendo nenhum erro grave, não estou ofendendo ninguém, não estou machucando ninguém, estou simplesmente governando, dirigindo a minha vida de uma forma agradável, boa, cômoda. A gente vai entender, meu amado, que só tem uma vida para o crente viver, só tem uma vida para o crente desejar, só tem uma vida para o coração dele arder. É a vida guiada pelo Espírito. É sobre isso, esse é o nosso assunto. Não vamos terminar hoje, obviamente, a gente vai ver sobre esse assunto algumas vezes, mas a gente precisa entender isso hoje. Tem uma vida sonhada por Deus para a gente ser vivida, e essa vida só pode ser vivida pelo Espírito de Deus. Abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. O verso que a gente vai usar para refletir hoje é o verso 16 de Gálatas 5. E a palavra de Deus diz em Gálatas 5 o seguinte: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Vou repetir, para guardar no seu coração. Deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios da natureza humana. Está aí o segredo para a gente viver essa vida extraordinária que Jesus Cristo nos deu, essa vida com abundância. Está aí o segredo para a gente viver os planos de Deus. Está aí o segredo para a gente viver essa vida perfeita que Deus planejou para a gente. Essa vida agradável, essa vida boa que Deus planejou para a gente. Estarmos exatamente onde Deus quer que a gente esteja, fazendo exatamente o que Ele quer que a gente faça, vivendo exatamente o que Ele quer que a gente viva. Deixem-se guiar pelo Espírito. Deixa o Espírito Santo guiar você. E aí você não vai cumprir
os desejos, os anseios da sua velha natureza, da sua natureza pecaminosa. Permitir que o Espírito Santo guie a gente é o que a gente vai estar refletindo. Permitir que o Espírito Santo guie a gente é a única forma, a única maneira da gente alcançar os sonhos de Deus para a nossa vida. A gente nasceu não para viver conforme a nossa natureza pecaminosa. A gente ressuscitou em Cristo para viver uma vida santificada, uma vida abençoada, uma vida com abundância, uma vida na presença de Deus, uma vida em comunhão com Ele, cumprindo toda a vontade dEle. É para isso que você renasceu em Cristo, é para isso que você ressuscitou em Cristo. Primeira coisa que eu preciso entender, meu irmão, é que tem uma luta, uma guerra da carne contra o Espírito. Esse verso 16 até o 18 diz assim: por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que querem. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Se eu quero viver essa vida pelo Espírito, a primeira coisa que eu preciso entender, meu irmão, é que eu tenho que lutar contra a minha carne. Quando a gente nasce de novo, a gente recebe como presente de Deus, como dádiva de Deus, o Espírito Santo, para Ele guiar a gente à vontade de Deus. Porém, habita em mim ainda esse corpo mortal, pecador, habita ainda a velha natureza, que luta contra o Espírito para me impedir de viver essa vida perfeita que Deus tem para mim. Conseguiu entender o dilema, a guerra espiritual que acontece em você todo dia? Você tem um anseio de viver a vontade perfeita de Deus, o desejo, mas está em você a carne, está em você a velha criatura que luta contra o Espírito que foi dado a você, para que você não viva a vontade de Deus, para que você continue escravizado pelo pecado, continue aquém daquilo que Deus tem para você, continue vivendo conforme os padrões do pecado, conforme a vontade do diabo. Há uma luta interna todos os dias que você trava ela, consciente ou inconsciente. A sua carne quer continuar no domínio, a sua carne quer continuar nesse gerenciamento, nessa gestão da sua vida, tomando as decisões, encaminhando você aos desejos, à satisfação dela, à vontade dela. E isso impede você de desfrutar daquilo que Deus tem para você. Isso impede você de desfrutar da bênção de estar na presença de Deus, de conhecê-lo, de ter comunhão com Ele, de ter paz, de ter alegria, de ter satisfação, de ter prazer na vida. Há uma luta. O Espírito de Deus é competente, suficientemente competente para vencer a sua carne. Não é o problema o Espírito de Deus. Ele é Deus, o Todo-Poderoso. É até desigual essa batalha. Entre o Espírito e a carne, com certeza o Espírito ganha essa batalha. O problema não é o que Deus quer. O problema não é nem tampouco o que Deus pode. Ele quer que você viva a vontade dEle, por isso Ele planejou a vontade para você. É totalmente inconcebível Deus ter um plano para você e não querer que você o viva. É totalmente inconcebível Deus ter um plano para a sua vida, um plano perfeito, dar a você o Espírito dEle para você viver isso e não querer que você viva. O Espírito Santo é poderoso para vencer a sua carne. O Espírito Santo quer que você viva a vontade de Deus. O Espírito Santo quer que você experimente cada vez mais a presença de Deus, o poder de Deus na sua vida. Porém, o problema está em mim. A pergunta que a gente precisa responder hoje é: eu quero? Ou eu quero continuar dirigindo a minha vida? Eu quero que o Espírito de Deus me guie nesse processo de decisões diárias. Eu quero que Ele seja o gestor da minha vida. Eu quero que Ele seja o rei da minha vida, o Senhor dela, e tome as decisões por mim e me guie a essa vontade. Ou eu quero continuar no comando. Eu quero continuar na gestão, no governo
da minha própria vida, tomando as minhas decisões conforme a minha vontade. Não faz sentido, meu irmão. Alguém que foi liberto do pecado, que nasceu de novo, que é habitado pelo Espírito de Deus e que tem um plano de Deus perfeito para a vida dele, continuar vivendo a mesma vida que tinha antes. Não faz sentido isso. Portanto, tudo que eu preciso entender hoje é que eu tenho que vencer a minha carne. E que eu só consigo vencer a minha carne se for pelo Espírito de Deus que habita em mim. Eu só consigo vencer a minha carne se eu deixar Ele guiar a minha vida. Por isso, um filho de Deus vigia a sua carne. Como é que você passa seu dia? Para um pouquinho aí e reflete. Como é que você passa seu dia? No automático? Você já sabe suas obrigações, seus horários, o que tem que fazer, o que não pode fazer, o que tem que chegar no horário, tem que fazer tal coisa. Você planeja a sua vida e segue a sua vida. É assim que você passa seu dia? A maioria das pessoas passa a sua vida exatamente assim, vivendo um dia atrás do outro, simplesmente resolvendo os conflitos que tem para resolver, simplesmente cumprindo as obrigações que precisam cumprir, pagando as contas que tem que pagar, cuidando das coisas que precisam cuidar, resolvendo as coisas que precisam ser resolvidas. Simplesmente isso se automatizou. Isso leva você a uma vida completamente alienada de Deus. Por isso nós fizemos uma semana de oração e encerramos no sábado para a gente se despertar e entender: eu não estou nesse mundo simplesmente para deixar a vida passar, eu estou nesse mundo para entender o que Deus quer de mim e viver essa vida. Eu não posso estar alienado de Deus, eu tenho que estar vigiando a minha carne e buscando esse enchimento do Espírito na minha vida, para eu poder experimentar a vitória sobre a minha própria carne. Tem uma batalha, tem uma guerra, mas se eu estiver alienado a ela, simplesmente eu vou passar essa vida sem experimentar a vontade de Deus. Como é que você passa seu dia? No automático. Acorda, toma seu café, escova seu dente, faz sua barba, coloca sua roupa, vai para o trabalho, cumpre suas obrigações, volta do trabalho, pega aquele ônibus cheio, chega em casa, faz as coisas que tem que fazer e toma seu banho, janta, come um negocinho, deita, dorme, porque amanhã começa tudo de novo e assim passa um dia atrás do outro. É assim que você toma as suas decisões, é assim que você age. Tem uma guerra espiritual acontecendo em você. Satanás quer desviar você, desviar sua atenção da vontade de Deus. Ele quer que você não viva a vontade de Deus. Esse mundo foi todo formatado para que você viva exatamente assim, sem perceber que existe Deus, sem perceber que existe uma vontade dEle para a sua vida, sem perceber que o Espírito dEle foi dado a você, sem perceber que Ele pode guiar você a um relacionamento profundo com Deus, a experiências que você jamais imaginou. E a sua carne é a serva. A velha criatura que habita em você é a escrava de Satanás, é a escrava do pecado, que luta contra o Espírito que está em você para que você dê o domínio a ela da sua vida e você tome as decisões conforme a vontade dela. A gente luta contra o inferno, a gente luta contra esse mundo. Mas, meu irmão, onde é que acontece essa luta? A gente não vai para uma outra galáxia, uma dimensão interespacial para lutar contra o inferno. A gente não desce lá no inferno para lutar contra o inferno. A gente luta contra esse mundo, mas não luta contra as pessoas, sai aí dando pancada nos outros que não creem em Jesus Cristo ou que perseguem a gente. Onde é que a gente luta essa guerra, meu irmão? É em nós. No nosso coração, na nossa mente. É o campo de batalha todos os dias, a gente está travando essa luta. A nossa carne está tentando nos arrastar para o pecado e nos atolar no pecado para impedir que a gente viva a vontade de Deus todo dia, o melhor do que todo dia. O dia todo a gente está lutando essa batalha e eu preciso dar ao Espírito Santo de Deus a direção da minha vida. Se eu não estiver consciente dessa guerra, se eu não entender que todo dia, o dia inteirinho eu passo lutando essa guerra espiritual, que há uma batalha, a minha carne está lutando contra a nova criatura e eu preciso dar ao Espírito Santo o controle da minha vida para Ele vencer a minha carne. Simplesmente eu vou viver um dia atrás do outro, sendo derrotado pela minha carne, enganado por ela, perdendo todas as batalhas, cumprindo todos os desejos do diabo,
vivendo alienado de Deus, afastado de Deus, em trevas profundas, quando deveria estar vivendo algo extraordinário, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Era isso que Deus queria que você vivesse hoje. Vou provar para você que essa guerra acontece. São 8 horas. Você está aqui cultuando desde 6h30. Quantas vezes seu pensamento se distraiu daqui? Quantas vezes você pensou em alguma coisa que não tinha a ver com o culto que você estava prestando a Deus? Quantas vezes você pecou num culto porque cedeu à carne? Quantas vezes? Uma preocupação qualquer, boba, que veio na sua mente. Será que eu deixei a janela aberta? Amanhã eu tenho que acordar cedo, antes do horário, para passar minha roupa. E esqueci de pagar a conta sexta-feira, eu tenho... Quantas vezes você distraiu a sua mente daquilo que você estava fazendo de mais essencial nesse momento? Cultuar a Deus. Fechou seu olho, mas não conseguiu orar. Cantou a música, mas não entendeu nada que estava cantando. Não prestou a Deus a sua adoração a Ele. Ai, estou com vontade de beber uma água. Pecou. Perdeu a mensagem porque deu uma vontade de beber água. Distração, irmão. Mente distraída, coração distraído. Não entendo que eu estou em guerra, não entendo que eu sou um soldado. Eu não estou alienado nessa guerra não estou passivo nessa guerra não. Essa guerra acontece em mim. Eu sou um soldado do Senhor lutando contra mim mesmo, contra a minha carne, para cumprir a vontade de Deus, para entender o que Deus tem para mim, para desvendar esses planos de Deus, para me dedicar ao Senhor. Quantas vezes, se você tem capacidade de pecar num culto, vou nem perguntar como é que você passa o dia. Vou nem perguntar quantas vezes você perde essa batalha para a carne. Está entendendo o quanto eu tenho que vigiar a minha carne? Está entendendo o quanto eu tenho que estar consciente de que existe uma guerra espiritual que me priva de viver a vontade de Deus se eu não estiver atento, alerta o tempo todo, lutando contra mim mesmo, para viver a vontade de Deus? Então, meu irmão, vigia. Depois de eu entender que tem uma guerra, eu preciso entender o que é liberdade. Olha aí o que diz o verso 1 desse capítulo 5 de Gálatas. Olha que coisa extraordinária esse verso 1 do capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Coisa linda. Pastor, mas é claro que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Rapaz, isso aconteceu ontem no culto de oração. Mesma coisa, só que caiu no chão, fez um barulhão, a gente pensou que tinha caído um monte de coisa. Agora aconteceu de novo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou, permaneça firme e não se submeta novamente a um jugo de uma escravidão. O que é liberdade? Estou salvo, estou livre, Cristo me ressuscitou, Cristo me deu uma vida nova, não vou mais ser condenado, estou livre, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida, então agora eu posso abusar à vontade, porque eu sou livre. Meu irmão, quem pensa assim não podia estar pensando mais errado. Se foi para a liberdade que Cristo me libertou, significa que é para essa vida em santidade, na presença de Deus, cumprindo toda a vontade dEle, que Ele me libertou, e não para a satisfação dos meus desejos carnais. Foi para a liberdade que Ele me libertou. A liberdade é estar na presença de Deus, a liberdade é não ter mais o domínio do pecado sobre a minha vida, a liberdade é eu poder dizer não à minha carne. Antes de ter o Espírito em mim, eu não podia dizer não à minha carne, eu era escravo dela. Antes de Cristo me libertar, eu não podia dizer não ao pecado, simplesmente eu tinha que me submeter a Ele, cumprir todos os seus desejos. Mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou, então não se submeta novamente ao jugo de um pecado.
Viva a sua liberdade, meu irmão. Viva a sua liberdade. Aquele que está livre para viver a vontade de Deus. O pecado nos impede de viver a vontade de Deus. O pecado nos escraviza, nos lança nas trevas e na opressão e na vergonha, na humilhação, da condenação, da culpa, e nos impede de conhecer Deus. Mas a liberdade nos dá direito a nos aproximarmos do Senhor. Liberdade tem a ver, meu irmão, com estar livre do domínio do pecado sobre nós, para que eu possa viver a perfeita vontade de Deus. Se Cristo me libertou, por que eu quero voltar à escuridão? Se Cristo me libertou, por que eu quero voltar à lama do pecado? Se Cristo me libertou, por que eu quero voltar à escravidão? Foi para a liberdade que você foi liberto. Coloca isso na tua cabeça. Não tem sentido nenhum a minha vida continuar do mesmo jeito, eu viver o mesmo processo, eu enfrentar as mesmas fraquezas, tropeçar no mesmo buraco, cair no mesmo poço, se Cristo me libertou para viver coisas novas, uma vida nova. Por último, irmão, e o mais importante, entenda o que é viver pelo Espírito. O que é viver pelo Espírito? Vamos voltar ao verso 16, de onde a gente começou. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Deixe que o Espírito guie você, para você não satisfazer os desejos da sua natureza humana. O que é vida pelo Espírito? É uma vida que não é guiada pela minha vontade. É uma vida guiada pela vontade do Espírito, com o propósito de vencer minha carne, para então eu poder desfrutar da vontade de Deus. Entendeu isso? Eu quero viver a vontade de Deus. Eu quero conhecer o Senhor cada vez mais. Eu quero santidade na minha vida. Eu quero a plenitude do Espírito em mim. Para quê? Para viver aquilo que Deus planejou para mim. E não para me submeter ao pecado novamente. Não para me submeter à escravidão do pecado novamente. Surpreendentemente, você sabia que tem crente que pede o Senhor para ser cheio do Espírito Santo e Deus não enche essa pessoa? Que absurdo isso, pastor. Se a Bíblia pede para a gente deixar que o Espírito enche a gente, que a gente deixar que Ele guie a gente, por que eu vou pedir a Deus para Ele me encher do Espírito e Ele não vai me encher? Porque a gente não entende o que é se viver pelo Espírito, o que é vida pelo Espírito. Sabe o que a maioria dos crentes quer do Espírito? Quando pede, Senhor, enche a minha vida do Teu Espírito. Sabe o que a maioria dos crentes quer? Usar o Espírito para a satisfação da sua carne. Deus vai atender essa oração? Senhor, enche-me do Teu Espírito. Mas o que Ele quer? No seu coração Ele deseja o quê? Ele deseja ser Deus de Deus. Ele deseja dominar e controlar Deus. Ele deseja ter o poder de Deus na sua vida para usar esse poder a seu favor, para a sua glória, para a sua exaltação, para a sua vontade, para a satisfação própria. Ele deseja usar o Espírito de Deus para os seus desejos egoístas. E a palavra de Deus diz que quando a gente pede mal para usar para os nossos desejos egoístas, a gente não é atendido, obviamente não é atendido. Se eu não entender o que é ser guiado pelo Espírito, se eu não entender que eu preciso ser guiado pelo Espírito, para que esse Espírito de Deus vença a minha carne, e assim eu possa viver a vontade de Deus e não a minha, eu posso clamar chorando, com sinceridade no meu coração: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito.
Mas se o meu coração deseja usar Deus, não vou experimentar esse Espírito de Deus, não vou experimentar essa vida de Deus. Desiste de tentar ensinar Deus, planejar a sua vida. Desiste de tentar usar Deus para cumprir a tua vontade. Deus é Deus, Ele não se submete à nossa vontade. O Espírito de Deus foi nos dado não para que a gente use e abuse dele conforme os nossos desejos, não para a gente orar e Ele realizar tudo que a gente quer. O Espírito de Deus foi nos dado para que Ele conduza a nossa vida, tome a nossa mão e nos guie a essa vontade de Deus. Mas eu preciso então, entendendo a razão pela qual Ele está em mim, a razão pela qual eu devo buscar o enchimento, a plenitude dEle na minha vida, é para que Ele me guie a essa vontade de Deus. Eu preciso então desistir dos meus planos, dos meus sonhos, abrir mão de tudo, colocar meu coração nas mãos de Deus e dizer: Senhor, enche a minha vida com o Teu Espírito, para eu viver a Tua vontade. Sabe o que o Espírito de Deus vai fazer com você? Pegar todos os seus planos, jogar no lixo, falar: agora eu vou te ensinar a viver, vem comigo agora que eu vou te encaminhar à vontade de Deus. Voltamos à pergunta: é isso que você quer? Se Deus falasse para você agora: olha, eu tenho uma vontade para você, mas ela não tem nada a ver com aquilo que você quer, eu vou pegar tudo que você planejou, tudo que você sonhou, amassar, jogar no lixo, tacar fogo, e vou encaminhar você por outros caminhos. Você ia dizer: vem, Senhor, enche-me com o Teu Espírito. Ou você vai dizer: misericórdia, Senhor, deixa eu aqui com meus planos, só me dá poder para eu fazer o que eu quero. Os crentes, a maioria dos crentes, ele pede uma vida cheia do Espírito para cumprir suas vontades. Como é que você ora? Senhor, abençoa a besteira que eu fiz. Senhor, conserta os erros que eu cometi. Senhor, faz prosperar o meu lindo projeto de vida. Não é assim que a gente ora. A gente toma as decisões e fala: Senhor, agora está contigo, ó, abençoa. A gente faz os nossos projetos, começa a seguir e diz: Senhor, agora resolve, porque eu sou Teu filho, tudo é para o meu bem, tudo concorre para o meu bem, então agora abençoa, Senhor. Ou você ora: Senhor, meu coração é Teu, enche-me com o Teu Espírito e cumpre a Tua vontade em mim, eu só vou obedecer. Como é que você ora? O que está no fundo do seu coração? Desiste, meu irmão, de guiar a tua vida. Para o Espírito guiar, eu tenho que desistir de guiar. Simples assim, é fácil da gente entender. O Espírito não foi dado a você para você guiar ele pelo caminho que você quer andar. O Espírito foi dado a você para ele desviar você da carne e guiar você pelo caminho de Deus. Ele tirar você do caminho torto e colocar você no caminho reto. O Espírito do Senhor foi dado a você para ser quem é aquele que dá a direção, que guia os teus passos, que toma as tuas decisões. Quando você acorda, qual é a tua oração? Senhor, abençoa o meu dia e faz toda a minha vontade. E aí você fala: Deus não está cumprindo, Deus não está realizando, não estou experimentando Deus, não estou vivendo o sobrenatural de Deus, não estou vivendo essa vida abundante, não estou feliz, não estou em paz. A gente ora assim, meu irmão, a gente acorda e fala: Senhor, abençoa o meu dia, que dê tudo certo, que nada de ruim aconteça, que meu chefe me elogie hoje, que todo trabalho que eu fizer seja elogiado, que eu ganhe um aumento hoje quando chegar no serviço, que não tenha nenhum percalço no meio do caminho, que não tenha nenhuma dificuldade, que não tenha nenhuma luta hoje, Senhor. Muda minha mulher, porque a minha mulher é difícil demais. Muda meu marido, porque ele é de cabeça dura. Senhor, muda meu filho, porque ele não gosta de obedecer, ele não faz nada que eu mando ele fazer. Como é que você ora? Você acorda de manhã cedo, coloca teu coração nas mãos de Deus e diz: Senhor, eu quero viver o Teu plano hoje. Senhor, eu abro mão de mim,
eu mato a minha velha natureza, eu nego a mim mesmo, eu dou a Ti o governo do meu coração, dou a Ti o governo da minha vida, o Senhor faz dela o que o Senhor quiser, eu estou para viver a Tua vontade, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Como é que você faz a tua oração, meu irmão? Quando você pede a Deus para encher você do Espírito, você quer usar e abusar do Espírito ou você quer se submeter à vontade dEle? Se deixar guiar pelo Espírito é abrir mão de todos os nossos sonhos, de todos os nossos desejos carnais, é não satisfazer os anseios do homem. Você consegue entender o que Deus quer de você? Ou você quer que Deus entenda o que você quer dele? Você busca uma vida que vive para Deus, ou você busca um Deus que viva para você? A maioria dos crentes hoje, irmãos, não querem viver sob a direção do Espírito, não querem uma vida pelo Espírito, querem que o Espírito os agrade, os sirva, querem usar o Espírito de Deus conforme os desejos da sua natureza humana. Não é essa a direção, não é isso que Deus tem para a nossa vida. Deseje o Espírito de Deus, deseje que Ele guie você, para você experimentar essa vontade de Deus. Feche seus olhos aí. Há uma vontade de Deus perfeita para você. O Espírito de Deus habita em você. Se você entregou o seu coração ao Senhor, o Espírito de Deus habita em você. Se você ressuscitou com Cristo, Ele habita em você. Ele é o próprio Deus, o poder de Deus, nada limita Deus. Nada detém o poder de Deus. Mas você pode impedir a ação dele na sua vida quando você não deseja que Ele o domine, que Ele guie você. Jesus Cristo morreu naquela cruz para dar a você uma vida com abundância. Jesus Cristo morreu na cruz para dar a você o Espírito dele. Jesus Cristo morreu na cruz para dar a você todo o poder dele. Não para você controlar o poder de Deus, mas para você ser controlado pelo poder de Deus. Entendeu a diferença, meu? A pergunta é a mesma. Você quer ser controlado pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus? Você quer viver pelo Espírito ou você quer que o Espírito viva por você, para você? Deixe que o Espírito guie a sua vida. Assim você não vai satisfazer os desejos da sua natureza humana. Assim você vai viver toda a vontade de Deus. Assim você vai experimentar tudo que Deus sonhou e planejou para você. Mas você precisa deixar que o Espírito de Deus controle você. É o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, é a vontade de Deus que precisa controlar a nossa vida, controlar a nossa mente, controlar nosso coração. E sou eu que dou a Ele isso. Tem essa guerra sendo travada em nosso coração o dia todo, o tempo todo. Mas eu preciso dar o controle da minha vida a Ele, não a carne. Você quer fazer isso, meu? Quer experimentar a vontade de Deus? Quer ser guiado pelo Espírito? Quer viver coisas que você nem imagina que Deus tem para você? Então clame com todo o seu coração, com sinceridade, dizendo: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito para ser guiado por Ele, para Ele vencer a minha natureza carnal, para eu conhecer Tua vontade, não só conhecer Tua vontade, mas experimentar essa vontade boa, agradável e perfeita.
Eu desisto de controlar, Deus. Eu desisto de controlar o poder do Espírito. Eu desisto de tentar controlar a minha vida. Eu só quero viver a tua vontade. Faz isso, meu irmão. Faz a tua oração aí no teu lugar. Essa oração é poderosa, porque aí você está orando o que Deus quer ouvir da tua oração. E o Espírito de Deus vai inundar seu coração. O Espírito de Deus vai te guiar. Aí você vai experimentar transformação, você vai experimentar mudança, você vai experimentar uma vida que você ainda não viveu. Uma vida com abundância. E você vai vivê-la hoje. E amanhã, se você repetir essa oração e permitir que o Espírito de Deus conduza você, você vai viver coisas novas, porque Deus é infinito. Por mais que você experimente Deus, por mais que você conheça dEle, por mais que você experimente o amor dEle, a graça dEle, por mais que você experimente transformações na sua vida, ainda há muito mais para você conhecer, abundantemente mais para você viver. Mas você precisa entender isso. A liberdade é se entregar ao Espírito, se render a Ele, para Ele conduzir você pelo caminho do Senhor. A vitória está em você se entregar a Ele, para Ele vencer a sua carne. O plano perfeito não é o seu, é de Deus. A vontade perfeita não é a sua, é de Deus. O Espírito de Deus não foi dado a você para você usar dele conforme a tua vontade, mas para você viver a vontade dele, se submeter à autoridade dele. Faz essa oração com sinceridade no seu coração e diz: Senhor, me enche com teu Espírito, me domina, me governa. Eu abro mão de mim, eu mato a minha velha natureza. Eu não quero que ela reine, eu não quero tomar mais nenhuma decisão por mim mesmo, eu não quero dizer uma palavra de mim mesmo, eu não quero ter um pensamento meu, eu não quero ter uma ação minha, eu não quero ter uma reação mais minha. Eu quero que o Senhor me domine, eu quero que o Senhor governe, eu quero que a tua vontade seja cumprida. Diga isso para Deus. Você vai experimentar coisas extraordinárias, mudanças vão acontecer. Vai ser uma guerra, irmão, vai ser uma luta, vai ser uma batalha, mas coisas extraordinárias vão acontecer. A vida que Jesus tem pra gente é abundância. A vida que Jesus nos deu é uma vida espiritual, é uma vida sobrenatural, mas passa por essa guerra, passa por essa batalha, passa por essa crucificação, passa por essa morte. Deseja o Senhor, deseja conhecer o Senhor, deseja a santidade dEle, deseja experimentar Ele, e clame, clame, não só agora, meu irmão, mas clame todo dia. Todo dia você acorda e fala: Senhor, eu quero vencer a todas as minhas batalhas, todas. Senhor, eu quero matar a minha carne, todas as decisões que eu vou tomar nesse dia. Senhor, eu quero que teu Espírito me domine e me conduza a toda a vontade perfeita de Deus. Eu quero te conhecer de verdade, Senhor. Faz essa oração todos os dias, meu irmão. Antes de você começar seu dia, entrega seu coração, renuncia você, nega você, entrega seu coração ao Espírito Santo. Diz para Ele: Senhor, usa a minha vida, faz de mim a tua vontade. Quero viver hoje o que o Senhor tem para eu viver hoje, não quero decidir nada. Eu só quero viver a tua vontade, eu só quero te conhecer.